Bem, pessoal, boa noite a vocês também. Para mim é uma satisfação poder conversar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre fertilidade de solo nesses sistemas integrados. E talvez falar de fertilidade do solo em um workshop de fertilidade de solos tropicais, inserindo a temática sistemas integrados, ela talvez seja um pouco complexa. Se vocês fizerem uma busca, poucos são os estudos com fertilidade em sistemas integrados. Quando eu digo poucos, pensando na quantidade de materiais de publicação em outras áreas. Quando você fala em fertilidade de solo, especificamente sistemas integrados, nós temos uma certa restrição de artigos. Principalmente porque muito no passado se falava em sistema integrado nos artigos, quando a gente pegava o artigo para efetivamente ler, não era um sistema integrado, né? Era uma sucessão soja-pasto, sem o bicho ali em cima, sem o boi, sem o ovino ou o caprino. Então, hoje eu quero trazer um pouco dessa abordagem, dessa fertilidade dentro dos sistemas integrados. Mas, rapidamente, antes de falar sobre a temática especificamente, eu quero dizer que aqui eu represento um grupo maior que o GPISE, que é o nosso grupo de pesquisa, maior do que a UFR, né, que é a Aliança CIPA. A Aliança CIPA, ela é uma associação público-privada, né, que é um grupo de pesquisadores, professores, estudantes, né, consultores, que são comprometidos com a produção sustentável de alimentos. E nós temos o objetivo de criar uma rede mesmo, né, de pessoas para fomentar esse diálogo, trocar experiência, colaborar, somar com pessoas que tenham o objetivo de produzir alimento de forma sustentável. Então, essa aliança ela é coordenada por 3 grupos de pesquisa, que é o GPCIPA, coordenado pelo professor Paulo Carvalho, lá da URGS, o NITA, coordenado pelo professor Aníbal de Moraes, na UFPR, e o GPISE, coordenado pelo professor Leandro Pacheco e por mim aqui na UFR. Então, a Aliança CIPA, ela é quem coordena essa aliança, são esses grupos dessas 3 universidades. Mas quero dizer também que a aliança vai além, porque nós temos hoje os embaixadores da aliança, que são aqueles outros pesquisadores, né, que têm a mesma filosofia de trabalho nossa e que estão aí espalhados nas 5 regiões do Brasil. Então, hoje, em todas as regiões, nós temos embaixadores com esse objetivo. E a aliança ela foi criada, né, com o nosso foco, porque nós já sabíamos que ia chegar o momento atual, vamos dizer assim, em que teria escassez de recursos, né, para condução das pesquisas. Então, o professor Paulo Carvalho, lá há uns 10 anos atrás, já pensou nisso, e aí nós constituímos essa aliança, que é uma forma de nós conseguirmos continuar fazendo as nossas pesquisas e difundir esses sistemas sustentáveis de produção. E hoje a aliança, né, a nossa base, ela é científica. Nós temos alguns protocolos experimentais de longa duração que são liderados pela aliança. Inclusive, trarei para vocês hoje aqui dados de alguns desses experimentos. Aqui no Mato Grosso, nós temos 3 experimentos, né, aqui em Rondonópolis e Itiquira, 1 no Paraná e 3 no Rio Grande do Sul. Então, nós temos um dos experimentos mais antigos, né, que nós temos, que é inserindo a pecuária no contexto produtivo da soja. Então, um experimento que está indo aí para 21 anos de condução na fazenda Espinilho, né? Nós temos um experimento que ele é bem interessante, que é conduzido lá no Paraná, que ele é implantado em uma área de proteção ambiental. Então, nós lá conduzimos sistemas integrados sem uso de agroquímicos, inclusive
e aqui nós trazemos até uma novidade, que é o plantio direto na planta e não na palha. É na planta porque não podemos dessecar a pastagem para plantar o milho, por exemplo. Então, esse milho ele é cultivado em cima de uma palha, de uma planta de aveia, né, ou azevém, ou de algum pânico, né? Então, é um experimento bem interessante. E aqui nós temos os cipas cerrados, em que nós temos experimentos tanto em solos bastante arenosos, inserindo o algodão nesse contexto de sistemas integrados em solos arenosos, assim como pensando em experimentos com adubação de sistemas, que é até alguma coisa que eu quero trazer para vocês hoje. Tá? Esse aqui é o nosso grupo de pesquisa, o GPISE. Aqui eu trago um organograma, né, a coordenação do professor Leandro e minha aqui no GPISE. Aqui mais próximo nós temos nossos pós-doutorandos, doutorandos nesse ciclo externo aqui, mestrandos, e aqui por fora estudantes de graduação. Hoje é claro que nós tocamos alguns experimentos, mas nós precisaríamos de parcerias. Então nós temos um grupo grande de pessoas, de empresas que contribuem conosco nessa missão de gerar conhecimento e difundir esses conhecimentos em sistemas sustentáveis de produção. Tá? Então, sigam-nos nas nossas redes sociais, no nosso site, vocês vão encontrar bastante conteúdo, algumas coisas que eu vou mostrar aqui, como CIP em Foco, Momento Você Sabia, tese e dissertações, vocês vão encontrar no nosso site. Hoje a Aliança CIPA, ela é a detentora disparada do maior número de teses e dissertações defendidas na temática sistemas integrados. Tá? Nós estamos falando de mais de 100 materiais exclusivamente na temática de sistemas integrados. Então, vocês vão encontrar bastante conteúdo ali. Bem, feita a apresentação, qual é o objetivo, né, dessa minha fala aqui? Primeiro, eu quero contextualizar os sistemas integrados, né, e como esses sistemas podem contribuir para a produção de alimento e riqueza, e isso está totalmente relacionado à fertilidade. E depois eu quero trazer alguns resultados científicos referente à alteração da fertilidade do solo promovido pelo animal nessa condição dos sistemas integrados. Então, eu quero fazer uma contextualização e a fertilidade ela está muito relacionada. E aqui eu quero trazer para vocês vão ver no decorrer da minha apresentação, que quando eu falo fertilidade, ela não está meramente relacionada à fertilidade química do solo. Até porque, se nós formos pensar numa fertilidade que reemerge de forma sistêmica, considerar somente a fertilidade química, ela deixa de ter uma importância tão grande e nós não conseguiremos evoluir no entendimento dos processos que acontecem no solo. Porque áreas de menor fertilidade produzem tão bem e áreas de alta fertilidade química não produzem tão bem, como a gente tem observado em muitas áreas aí, em fazendas. Então, eu vou trazer esse contexto de fertilidade um pouco mais abrangente do que simplesmente química. Mas a nossa meta para 2050, nós precisaremos, para uma população de 10 bilhões de pessoas, nós precisamos produzir 56% mais alimento, reduzindo essa abertura de novas áreas, vamos dizer assim. A ideia é nós conseguirmos produzir sem aumentar a área. Até porque nos modelos atuais de produção, nós estamos falando de uma área que representa 2 países da Índia. Nós precisaríamos aumentar em área agricultável para produzir esse 56% mais alimento nos nossos modelos atuais. Mas nós temos um desafio ainda maior, que além disso, reduzir as emissões de gás de efeito estufa. Precisamos produzir mais, sem abrir área, reduzindo emissões de gases. Olha o desafio que nós temos. E para atingir essa meta,
eu entendo, né, que a única forma disso acontecer é por meio dos sistemas integrados de produção, que é intensificar mesmo as funcionalidades de processos naturais que os ecossistemas podem oferecer. É transitar entre a agricultura especializada e a agroecologia. Tá? É aí onde os sistemas integrados eles podem se encaixar. Se nós pensarmos em produzir comida e a filosofia atual de produção de alimento, a gente tem visto que a gente não produz nem alimento nem riqueza o ano todo. Olha só, isso aqui é um slide que o professor Paulo Carvalho me passou. Olha que interessante. Ele foi no Japão no inverno de 2020, foi janeiro do ano passado. Essa daqui é uma lavoura de arroz no Japão. Colheu o arroz, essa área fica em pousio. Em 2019, nós fomos ministrar, o professor Paulo e eu fomos ministrar uma palestra lá em Rondônia, num simpósio lá rondoniense de integração. E nós voltando, eu fiquei aqui no Mato Grosso, ele seguiu lá para Porto Alegre, aqui atrás do Rio Guaíba, então ali em Porto Alegre. Olha a situação das lavouras de arroz lá, que tinham acabado de ser colhidas, o inverno no Rio Grande do Sul. Muitas lavouras estão nessa condição. Colheu a safra de arroz, depois fica em pousio até a outra safra. Não vamos longe, não. Isso daqui no Cerrado é a mesma coisa. Muitos solos de textura média arenosa, planta-se uma soja e depois coloca no máximo uma planta de cobertura, um capim, uma gramínea ali. Mas não está produzindo comida, não está produzindo riqueza. Então, os sistemas integrados, ele vem como uma forma de reintroduzir diversificação nos sistemas integrados e produzir alimento e riqueza o ano todo. E nessa filosofia de produzir comida o ano todo, esse aqui é um experimento que a Aliança tem lá no Rio Grande do Sul, que a gente testa diferentes sistemas de produção com a cultura do arroz. Tá? Esse aqui é só um exemplo do que eu quero trazer para vocês desculpe, é a mesma coisa que nós temos aqui no Mato Grosso. Essa área aqui no canto é uma área sem cobertura, semelhante àquela foto que eu mostrei para vocês. E nós introduzimos, desculpe, uma cobertura pastejada. Tá? O que nós temos aqui? Simplesmente criamos combinações de sistemas, né, que podem produzir pasto, fazer rotações, consórcios. Então, essa foi a ideia inicial disso tudo. Desculpe, só deu entrou, acho que uma poeirinha aqui. Se fosse presencial, o pessoal ia ficar assustado achando que era Covid, né? Mas não é, não. Aqui essa área aqui, eu trago uns resultados de como o sistema integrado contribui para a maior produção de alimentos. Aqui eu trago um gráfico mostrando a produção de proteína digestível para consumo humano em quilos por hectare. Esse primeiro sistema aqui do canto esquerdo é aquele arroz convencional que eu tinha mostrado, produzindo 547 quilos de proteína. Quando eu coloco um azevém e pastejo esse azevém por bovinos, isso aumenta para 650 quilos. Quando eu começo a reintroduzir diversificação, então em lavoura de arroz, que era tradicional arroz, soja e azevém, isso vai para 913 quilos de proteína digestível para consumo humano. Então nós estamos falando em maior produção de alimento na mesma área. Isso é uma forma de intensificação sustentável. É você conseguir produzir mais comida no mesmo hectare. Se eu consigo verticalizar essa produção, eu não tenho necessidade de abrir novas áreas, né? Isso é fato. Isso daqui é um trabalho de
dissertação de mestrado do Denardim. Denardim está aqui contribuindo com o nosso grupo, ele é um pós-doc agora. Mas olha o que ele avaliou. Ele observou, para produzir 10 toneladas de arroz, naquela condição tradicional que eu mostrei, né, só do arroz, gasta 152 quilos de N, né, para produzir 10 toneladas de arroz. Em sistema integrado, isso cai para 115. Fósforo de 44 para 34, potássio de 248 para 198. Então, eu consigo aumentar a produção de alimentos e reduzir, eu não preciso aumentar a área e gastando menos insumos. Olha como sistemas integrados podem contribuir com isso. É claro que a fertilidade ela tem uma importância grande nessa condição, mas em muitas dessas áreas nós já temos fertilidade construída. Ninguém planta soja, milho em uma área de primeiro ano, assim, abrir, vou lá e vou plantar soja. Não é assim. Vai ser feita uma correção, calagem, adubações pesadas, isso é cultivado por 10 anos, todos os anos recebendo altas adubações. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que a fertilidade do solo em sistemas consolidados, ela começa a mudar. Agora, a minha visão de fertilidade é como eu continuo produzindo alimento, reduzindo insumos. Aumentando produção e reduzindo insumos. Esse tem que ser o nosso foco. E aí, como eu falei para vocês, nós falamos sobre esses sistemas integrados, e antes de até conceituar um pouquinho o que é o sistema integrado, eu vejo que eu estou falando sempre com vocês de sistema integrado, SIPA, e não ILP, ILPF, IPF, ILF, ou outras siglas. O termo científico, nós estamos usando sistemas integrados, que é do inglês, né, Integrated Crop Livestock Systems, é a linguagem que a FAO considera. O inglês, o espanhol é uma das línguas oficiais, e a que mais se aproxima é a do espanhol, né, que seria Sistema Integrado de Produção Agropecuária. Isso que o mundo entende de sistema integrado. Então, na hora que você vai escrever uma dissertação, uma tese, um artigo, prefira usar SIPA, Sistema Integrado de Produção Agropecuária, ao invés de ILP. ILP, ILPF, ILF ou qualquer outra sigla é um termo técnico, mas nós vamos começando a colocar muita letra no nome. Por exemplo, nós temos regiões que integram lavoura de arroz, piscicultura e marreco de Pequim. Então, eu teria um ILPA, integração lavoura, piscicultura, avicultura. Em alguns locais, consorcia fruticultura com ovino e galinha caipira. Então, ia ter integração IFOA. Percebe que você começa a criar nomes e não é o foco? Internacionalmente, isso fica complexo. Então, por isso que eu vou usar sempre aqui esse termo mais científico, e é o que nós da Aliança CIPA fazemos, tá? Mas o que são esses sistemas integrados? Sistemas integrados, né, então, eles são sistemas planejados de forma a explorar sinergismo e propriedades emergentes de sistemas que integram lavoura e pecuária. Vejam que simplesmente colocar um bicho numa área não quer dizer que é um sistema integrado. Aqui no Cerrado a gente vê muito áreas que foram milho safrinha, sem consórcio com pasto, o pessoal solta o gado ali. Isso não é um sistema integrado, né? Colocou um animal numa área que era lavoura. Por quê? Você tem um animal que ele tem dente só de um lado, ele não tem mão e come puxando o alimento com a língua. Aí você põe esse bicho para ficar mamando uma espiga de milho, procurando uma espiga de milho onde ele vai comer. Para você ter ideia, se reduzir 1 centímetro na altura ideal do pasto, o animal precisa caminhar cerca de 140 passos. Ou seja, ele precisa dar 140 passos a mais por dia para captar o alimento que ele precisa. Imagina onde não tem o alimento. Que sistema integrado é esse que está explorando sinergismo? Tá? Então, colocar um bicho na área não quer dizer que é um sistema integrado, tá?
Então, a gente deixa isso mais claro. O sistema integrado ele tem que ser planejado, tem que ter interações sinérgicas, um componente favorecendo o outro. Tá? Você tem que planejar rotações, sabe? Planejar sistemas que melhorem a qualidade do solo. Isso é um sistema integrado, ok? Então, como eu monto? Está numa bandeja. Você pode ter N combinações de sistemas integrados. N combinações. Tá? E cada propriedade ela tem uma realidade, cada propriedade você vai ter uma condição. Não dá para você copiar de uma área para outra. Tá? Então, como fazer? Vai depender do conhecimento técnico de cada profissional. Bem, contextualizei sistema integrado, contextualizei como a gente precisa melhorar a eficiência dos sistemas de produção por meio de melhorias, inclusive na fertilidade do solo. Entenda que fertilidade não somente química, mas se você pegar a fertilidade, é a capacidade que algo tem de produzir. Então, a fertilidade ela vai muito além da química. Eu quero trazer para vocês, como o nosso foco é fertilidade, como acontecem as alterações no solo pela presença do animal. Esse slide aqui, fornecido pela professora Amanda, a professora Amanda lá do Rio Grande do Sul, que é uma das maiores especialistas, tanto eu vou trazer bastante dados dela aqui. A professora Amanda é fera demais em fertilidade, manja muito, muito, muito. Tem trabalhado desde o primeiro semestre da graduação dela com o sistema integrado. Eu convidei ela para entrar no nosso grupo enquanto eu fazia doutorado lá no Rio Grande do Sul. Então, desde o primeiro semestre, ela trabalha com integração. Então, ela é muito fera. Aqui eu quero trazer para vocês o que acontece de alterações quando eu coloco um bicho para pastejar uma área de pasto em integração. Aqui à direita eu tenho uma área de plantio direto com planta de cobertura na safrinha, ou seja, simplesmente pasto. Pasto sem animal não é integração. Tá? E eu tenho aqui à esquerda um sistema integrado em plantio direto. Então, qual que é a diferença? É que no sistema integrado eu tenho a presença do elemento que é catalisador de uma série de processos no solo, que é o animal. Quando eu penso num sistema sem animais, o pasto cresce, chega um ponto que ele estagna o crescimento, porque começa as folhas do bacheiro ali não receberem tanta luz, a fotossíntese líquida acaba diminuindo, né? Então a planta a tendência é ela crescer, parar, e o sistema radicular dela também, porque não tem perfilhamento, não tem emissão de novas raízes. Por outro lado, quando eu tenho o animal pastejando, constantemente essas plantas seguem crescendo, estão renovando o sistema radicular, e essas raízes, a tendência é elas sempre irem crescendo e se desenvolvendo mais. Tá? A presença do animal pastejando favorece a emissão de raízes. Essa daqui é uma foto que foi até na minha tese de doutorado, que eu cravei uma placa de pregos no solo e depois tirei isso, levei para o laboratório e lavamos. À direita é uma área sem pastejo, à esquerda, sistema radicular de uma área pastejada. Olha como ficam mais concentradas aqui na superfície, nos primeiros 5 centímetros, as raízes de uma área que não recebe pastejo, e olha a quantidade de raízes e como elas aumentam em profundidade quando eu tenho o animal pastejando. Então, a tendência é o animal pasteja, mais raízes, essa raiz, o coeficiente de umificação dela, ou seja, a conversão dela em matéria orgânica, ele é quase o dobro de parte aérea. Então, se tem mais raízes, maior teor de matéria orgânica. Além do que, fala, professor, mas por que, de Carlos, você está falando de raiz e qual a importância disso para a fertilidade? É o que eu quero mostrar aqui. A gente sabe, eu acho que todos nós aprendemos, né, na nossa disciplina de fertilidade, eu aprendi isso quando fiz fertilidade, que o calcário ele tem baixa mobilidade. Então, no calcário, a gente precisa incorporar esse calcário, mas em área de plantio direto consolidado, nós não fazemos isso.
E nosso professor ensinou que o calcário ele desce 3, 4, 5 centímetros por ano só, então a mobilidade desse calcário, principalmente dos produtos da dissolução dele, é baixa. Mas, por outro lado, quando eu tenho um sistema integrado, com aquele monte de raiz que eu mostrei, dessequei aquele pasto e vou plantar uma soja, o que acontece com aquelas raízes? Elas vão ser decompostas. Como ela vai ser decomposta? Nós estamos manejando isso em plantio direto, não tem revolvimento, a tendência é que ocorra uma continuidade de poros. E esse calcário ele começa a descer no perfil, né? Por conta desses canais. Isso acontece com calcário, com fósforo, com potássio. Outra coisa que também surge quando eu tenho em área de lavoura a inserção da pecuária. Surge os besouros coprófagos, o famoso rola-bosta. O que esse bichinho faz? Ele fura galerias, pega, leva fezes lá para baixo e essas galerias sendo formadas descem calcário. Está teórico. Professor, isso aí será que realmente acontece? Olha essa imagem aqui, ó. Vamos começar nessa imagem aqui da esquerda. Isso aqui foi uma imagem que a minha esposa gravou. Perceberam o rola-bosta pegando as fezes? Olha bem aqui, ó. Vou marcar aqui que vocês vão ver. Ele pegando as fezes, olha lá, incorporando essas fezes. Nessa foto aqui, a mesma coisa, ó. Aqui ele pegou, ele saiu agora, ó, e está indo lá buscar mais fezes. Olha essa placa de esterco após... Estão vendo que ela está muito fresca? Isso aqui é uma placa de esterco do dia. Olha o que esses besouros já fizeram aqui no solo. Olha a mobilização de solo e olha o tanto de canais que são formados por esses besouros. Então, isso faz com que tenha descida de fósforo, de potássio, de calcário, por meio disso. Então, a gente anda em áreas de integração, às vezes as fezes estão naquele dia, você vê as fezes mexendo. E a Tati, uma minha aluna de mestrado, ela pegou numa área, junto com os meus alunos, e marcaram quantas placas de fezes ela conseguiu encontrar após a saída dos animais. Não estou falando em todo o ciclo do pastejo. Tirou os animais e ela contou quantas placas de fezes tinha em 15 hectares. Ela observou quase 30 mil placas de fezes em 15 hectares do nosso experimento. Percebe a quantidade de fezes que... Isso daqui é só no final. Só que esses animais ficaram 130 dias em pastejo. Isso daqui ela não encontra mais, ó. Essas placas de fezes aqui, ela não vê mais, ela só vê solo depois. Tá? Então, percebe que você tem uma mobilização muito grande de solo. Isso começa a alterar a dinâmica dos nutrientes. Tá? E agora, trazendo isso de uma forma científica, né, tem alguns artigos que eu vou apresentar que foram publicados em revistas de alto impacto, como Soil Tillage, né, Nutrient Cycling, são revistas realmente de alto impacto. Isso daqui é um experimento que nós testamos diferentes alturas ou intensidades de pastejo pós-soja. Então, o pasto ficando a 10, 20, 30, 40 centímetros de altura e sem animais. O que eu quero trazer para vocês? O primeiro resultado... nessa revista Agriculture Ecosystems, que é um trabalho da dissertação de mestrado da professora Amanda, nós fizemos calagem no experimento no ano de 2000, e em 2010, antes de fazer a reaplicação de calcário, nós deixamos 10 anos sem aplicar calcário. Antes de fazer a reaplicação, a Amanda foi lá e coletou até 40 centímetros de profundidade. Esse daqui eu vou trazer dados da saturação por base. Tá? No eixo X a saturação, no eixo Y a profundidade. O que acontece? Olha como ficou a média da saturação por base até 40 centímetros. Onde não tinha o animal, que é esse em azul aqui, ó, 35% a média da saturação por base. Onde tinha o animal, a saturação por base média
10 anos após fazer a aplicação de calcário, 45%. Isso é promovido por mais raízes, maior ciclagem de nutrientes, bombeamento de nutrientes de camada mais profunda para a superfície. Então, veja que a dinâmica dos nutrientes começam a mudar em áreas de integração. Da mesma forma, aquela correção no perfil. Tá? Eu vou comparar só o pastejo moderado com a área sem pastejo, em profundidade. Olha na área sem pastejo. Quando eu apliquei o calcário em superfície, o pH alterou até 7,5 cm após 18 meses. Na saturação por bases, também até 7,5 cm. Parece que está dentro do que os nossos professores sempre nos falam, da forma que nós aprendemos a fertilidade clássica. Baixa mobilidade de calcário. Mas olha quando eu tenho animais pastejando, o pH teve alteração no pH, um aumento no pH, até 17,5, aumento na saturação por base, diminuição na saturação por alumínio, até 40 centímetros ou mais. Por que ou mais? Porque ela avaliou só até 40. Até 40 houve alteração. Percebe como a dinâmica dos nutrientes começa a mudar em sistemas integrados? Esse daqui é um experimento que nós testamos também intensidade de pastejo, 15, 25, 35 e 45 centímetros de altura de braquiária, aqui em Goiás. Trago aqui a CTC do solo, no eixo X, e a profundidade no eixo Y. Área sem pastejo, veja como se comportou. Então, tem uma CTC de 3 e vai caindo ali no perfil. E quando eu tenho área com pastejo, a CTC é maior na superfície. Porque aumenta a matéria orgânica do solo, como consequência disso, mais raiz, mais matéria orgânica, aumenta de CTC. A única forma de aumentar a CTC aqui no nosso solo. E a saturação por base? Mesmo comportamento, olha só. A presença do animal até 15 centímetros no solo promoveu uma maior saturação por bases em relação à área sem pastejo. Isso depois de 18 meses após a aplicação do calcário. Isso em um latossolo. Então, veja que ocorre melhorias na fertilidade do solo devido à presença do animal. Isso aqui foi a dissertação de mestrado de um orientado meu, do G. Anderson, ele é do Pernambuco. E essa informação aqui talvez é uma das que seja a mais interessante. Nós sabemos que tem uma relação direta entre aumento do pH e aumento de saturação por base. Até aqui, ok, aumentou o pH, aumenta a saturação por base. A informação interessante desse trabalho da professora Amanda é o seguinte: para cada 0,1 unidade que aumenta no pH, onde não tem animal, a saturação por base aumenta 5,4%. Quando eu aumento a mesma 0,1 unidade onde tem o animal, isso vai para mais de 10% no aumento da saturação por base. Olha que coisa. Nós estamos mudando a dinâmica da fertilidade, a química do negócio. Parece loucura, mas, inclusive, tem um trabalho publicado pelo grupo do professor Paulo que ele observou uma mudança na mineralogia do solo pela presença do animal nesse mesmo experimento. Tá? Depois, se vocês quiserem o artigo, vou deixar meu contato, vocês podem pedir que eu envio para vocês. Então, vejam, nós temos uma mudança na dinâmica dos nutrientes. E por isso, a forma de nós manejarmos a adubação, a forma que nós vamos manejar tanto a correção de solo como a adubação, ela pode ser diferente ou até deve ser diferente em sistemas integrados. Por isso, nós montamos um protocolo, um experimento na Fazenda Guarita, aqui em Rondonópolis. É uma área com 23 hectares, nós iniciamos em 2019 o experimento, então a fase pastagem nós fechamos 3 ciclos já, né? Lavoura nós estamos entrando na 3ª safra, que a nossa ideia era melhorar o posicionamento da adubação de forma a produzir mais alimento
com a mesma unidade de nutriente. Então, o que nós testamos? Nós pegamos um sistema integrado com soja na safra e pasto na safrinha, tá? Padrão, que acontece no cerrado. O primeiro tratamento é o convencional, ou seja, nós aplicamos fósforo e potássio na soja e o pasto fica por obra da natureza. Um segundo tratamento, o que nós fizemos? Nós pegamos o fósforo e o potássio da soja e colocamos ele no pasto, e não adubamos a soja. Tá? E aí nós fizemos a mesma coisa desses dois tratamentos, só que colocando o nitrogênio na fase pastagem. Ou fósforo e potássio na soja mais N no pasto, ou nitrogênio, fósforo e potássio no pasto. A soja sem receber nada. Então nós chamamos de adubação de sistemas, quando nós posicionamos a adubação no pasto, e adubação convencional, quando nós posicionamos a adubação na soja. Resultados da dissertação de mestrado da Gabi mostrou o seguinte: para o carbono orgânico total, quando eu faço a adubação no pasto, ao invés de adubar a soja, depois de 2 anos tem um aumento de 12% no carbono orgânico total. Por que isso? Porque eu coloco no pasto fertilizante solúvel e em um momento que a planta está precisando. Veja como é incoerente a nossa forma de adubar. Eu tenho um solo de fertilidade construída. Planto a soja e adubo, né? Vamos isolar só o nutriente, mas serve para o potássio, fósforo e o potássio. Vamos pegar só o potássio. Quando eu planto a soja, eu coloco lá 90 quilos de potássio. Colho a soja e é exportado entre 80 e 90 quilos de potássio. Aí eu planto o pasto e não adubo com nada. Foi embora 80, 90, 100 quilos de potássio e eu não adubo o pasto. Aí eu coloco o pasto e coloco animais. Se eu produzir 15 arrobas por hectare de carcaça, o animal leva embora 600 gramas de potássio. Aí eu tirei esse animal que levou 600 gramas de potássio, desseco e aplico 90 quilos de potássio. Olha que incoerência. Quando exporta 100, eu não aplico nada. Quando exporta 600 gramas de potássio pelo animal, 600 gramas o animal leva embora. Aí eu vou lá e coloco 90. Olha que incoerência, né? Quando eu priorizo o pasto, o que acontece? Olha, a matéria orgânica aumenta. Mas não é só a matéria orgânica. Quando eu priorizo o pasto, o carbono da biomassa microbiana, ou seja, a parte biológica do solo, aumenta também. Principalmente quando eu coloco o nitrogênio. Então, quando eu penso na adubação de sistemas, eu não posso... A soja, teoricamente, não precisa de nitrogênio. Mas o pasto precisa. Aí eu exporto uma quantidade altíssima de nitrogênio, mais de 300 quilos de nitrogênio pela soja, leva embora e eu não coloco nada no pasto. Então, quando eu começo a priorizar o pasto também, a atividade biológica que vai trabalhar na ciclagem de nutrientes aumenta. Assim como enzimas. Olha só, se eu priorizo a adubação do pasto, a enzima beta-glicosidase, que é relacionada ao ciclo do carbono, aumenta em 25% em relação à minha adubação convencional. Essa fosfatase ácida, que está ligado à mineralização do fósforo, a mesma coisa, ó, aumenta 21% quando eu faço a adubação no pasto. Ou seja, a atividade enzimática é ativada, liberando nutrientes para as plantas. Tá? E como isso, o que isso influencia essa mudança na forma de abordar a fertilidade? O que ela influencia na produtividade? Essa daqui é a produtividade de soja desse ano. Olha só, aquele sistema tradicional, quando eu não faço, eu adubo a soja e não adubo nada no pasto, esse ano, ó, produziu 67 sacos de soja por hectare. Quando eu adubo o pasto, ou seja, quando eu priorizo a adubação na fase pastagem, que nós estamos considerando como uma adubação de sistemas,
A produtividade, onde eu coloquei só o fósforo e o potássio, vai para 73 sacas por hectare. Quando eu coloco o nitrogênio, que todos nós, né, falamos que a cultura da soja não responde ao nitrogênio. Talvez ela não responda aquele nitrogênio que é aplicado lá perto do plantio, porque pode afetar a nodulação. Mas olha só, a diferença desse primeiro para esse terceiro aqui, simplesmente que eu coloquei os dois adubos na soja, fósforo e potássio, mas coloquei nitrogênio no pasto. E quando eu coloco nitrogênio, fósforo e potássio no pasto, 75 sacas. Então, eu estou falando em um aumento de 8 sacas, variando ali de 6 a 8 sacas a mais na produtividade da soja, quando eu priorizo a adubação de sistemas, quando eu venho e melhoro o posicionamento da adubação. Ok? E para fechar, gente, quero dizer para vocês que a forma que a gente trouxe aqui algumas informações para vocês, é claro que a gente, o nosso grupo, a Aliança, ela tem muita informação nesse sentido, né? Então, o que nós estamos tentando trazer e abordar são coisas de cunho científico mesmo, e que a gente tem muito resultado e que isso nós estamos aplicando já em campo. Como eu falei no início, nosso objetivo é gerar o conhecimento e difundir. Então, nós temos aplicado isso também, já esses conceitos, em lavouras comerciais. E eu quero dizer para vocês que a dinâmica da fertilidade solo, ela aumenta consideravelmente quando eu tenho a inserção do animal. Então, eu acredito que a gente precisa repensar a forma de fazer adubação, a forma de entender a fertilidade do solo em sistemas integrados. Não dá para a gente pensar em adubação de cultura igual nós fazemos na sucessão soja-milho ou soja-algodão. A dinâmica imposta pela presença do animal em pastejo altera uma série de processos no solo, inclusive acelerando alguns, como a ciclagem de nutrientes. A atividade biológica do solo é completamente afetada e os nutrientes estão muito presentes naquela matéria orgânica particulada, que acaba sendo disponibilizada mais rapidamente para a planta. Então, o suprimento de nutrientes para as plantas em sistemas integrados, ele é bastante diferente dos sistemas puros de produção. Então, por isso que a gente precisa repensar a forma de abordar a fertilidade do solo em sistema integrado. Pensando no cerrado, nós já estamos longe, ainda estamos longe de entender sistemas puros, como plantio direto. As nossas recomendações precisam ser muito atualizadas, né? Urgentemente serem atualizadas. Imagina isso em sistemas que você coloca um catalisador ali, que é o animal, ok? Então, deixo o meu contato, caso precisem, tenham interesse em alguma coisa, em conhecer o nosso grupo, trabalhar conosco em pós-graduação, a gente está à disposição. Tá? Agradeço a oportunidade de estar aqui falando num evento desse nível, com pessoas boas, e espero poder, né, ou ter atendido às expectativas de vocês. Tá? Muito obrigado.